Olá. A Bíblia ela fala sobre duas mortes e duas ressurreições. As duas ressurreições é chamada de duas por causa da questão de tempo. Uma será distinta da outra. No livro de Daniel, no capítulo 12, ali no verso 2, Daniel fala que nos últimos tempos, aliás, é informado para Daniel, que nos últimos tempos, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna, para a morte eterna. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, aqui no verso 1, aqui é relatada a prisão de Satanás. Então João tem a visão de um anjo que tem uma corrente na mão. Ele prende Satanás por 1000 anos e é colocado selos sobre ele para que não mais enganasse as nações. Está em Apocalipse 20, do verso 1 até o verso 3. Então ele ficará preso durante o milênio. E no verso 4, aqui João já vê as pessoas os salvos. Então que diz assim: vi também tronos e neles sentado aqueles a quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses vencedores da marca da besta são salvos nos últimos dias, e obviamente que representa todos os salvos. E eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, no período que Satanás estiver preso, os salvos reinarão com Cristo, nesse mesmo período de 1000 anos. E aqui no verso 5 fala assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, desde a primeira ressurreição, que essa ressurreição acontecerá na volta de Jesus, ali no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16, o apóstolo Paulo fala que quando Jesus voltar, os salvos justos ressuscitarão os que estiverem mortos, e os vivos serão transformados. Então esses reinarão com Cristo durante esse milênio. Durante esse tempo Satanás estará preso. E aqui também no verso 6 fala: bem-aventurado os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, reinarão com ele durante 1000 anos. Esses não receberão dano da segunda morte, aqueles que tiver parte na primeira ressurreição. A ressurreição quando Jesus voltar. E fala que o resto dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então aqui no verso 5 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então desde a primeira ressurreição, quando Jesus voltar, até a segunda ressurreição, esse tempo será de 1000 anos. Por isso no verso 7 diz assim: quando completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E no verso 8 fala que sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reunir-os para peleja. O nome desse é como a areia do mar. Então só depois dos 1000 anos, os ímpios ressuscitarão. Quando fala que eles serão enganados por Satanás, significa que Satanás será solto da sua prisão. Quando fala que ele voltará a enganar as nações, porque ele estava numa prisão circunstancial. Essa prisão de Satanás, porque não vai poder sair da terra e não vai poder enganar ninguém, pois todos estão mortos. Quando os ímpios ressuscitar depois do milênio, ele voltará a enganar as nações, ele voltará a agir. E aqui fala que sitiará a cidade santa, a cidade onde está o povo de Deus. Aqui fala no verso 9: marcharão então pela superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida, e desceu, porém fogo dos céus consumiu. Então, quando Satanás ele induzirá o povo a marchar contra a cidade santa, contra o povo de Deus, então ele fala que descerá fogo dos céus e os consumiu. Aqui no verso 14 de Apocalipse 20 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então esse lago de fogo, esse fogo desceu do céu e consumiu os ímpios,
significa segunda morte. Por isso que fala no verso 15, aqui fala, se alguém foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aliás, se alguém não foi achado no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui fala que o lago de fogo é a segunda morte. É interessante que aqui fala também, no verso 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Se a morte e o inferno é lançado para dentro do lago de fogo, porque não haverá mais morte. Esta é a segunda morte, ou seja, até a morte é destruída nesse caso, porque esse fogo destruiu os ímpios e também a morte não mais existirá. Por isso que fala que a morte e o inferno foi lançado para dentro do lago de fogo. Então que nós possamos fazer parte da primeira ressurreição, e só assim não sofreremos o dano da segunda morte.